Fala pessoal, hoje eu vou trazer aqui um vídeo explicando para vocês como utilizar linhas de tendência no seu gráfico, tá? Para que você consiga fazer melhores operações ali utilizando e surfando as tendências, beleza? Então vamos lá. A princípio, para você marcar uma linha de tendência, você precisa estar dentro de uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, tá? Definidas, tá? Não utiliza linhas de tendência dentro de uma tendência lateralizada, beleza? Porque não há uma força atuante ali durante aquele período. É um período equilibrado na qual não há uma força maior entre os compradores ou vendedores, tá? Então não é interessante que a gente utilize linhas de tendência dentro desses padrões, tá? A não ser que seja algumas exceções de lateralização macro, a gente consegue utilizar canais dentro dos padrões e tudo mais. Mas enfim. Vamos lá, pessoal. Então, ó, eu tava numa movimentação de baixa, na qual o preço deixou esse fundo aqui, subiu, deixou um topo, que acabou ascendendo aquele topo anterior, né? Ele superou aquela máxima, então isso daqui já é uma possível indicação de alta. Quando o preço deixou aquele topo, criou um fundo que é ascendente ao anterior, espere o rompimento dessa máxima aqui para ter a sua confirmação da alta. Com a confirmação dessa alta, você já pode começar a fazer suas marcações de linha de tendência do primeiro fundo ao segundo fundo, beleza? Até esse fundo aqui. E você vai executar uma ordem de compra quando o preço atingir aquela região de terceiro toque novamente. Então perceba que aqui, ó, nós marcamos o primeiro, teve o primeiro topo, depois teve o segundo fundo ascendente, com o rompimento desse topo aqui nesse candle, a gente já vem marcar a nossa linha de tendência do primeiro fundo ao segundo. Perceba que aqui nós tivemos aquela região de resistência na qual ele foi rompida, transformou em uma região de suporte à espera de um pullback. Quando o preço ele voltou ali fazendo um pullback junto com a linha de tendência, você tinha um ponto de confluência. Então aqui seria uma operação muito boa para você executar de operação de compra, tá? O preço impulsionou aqui na queda, você executa a sua operaçãozinha de compra para a próxima vela, tá? Nesse pico de vela que ele deu aqui. Então vamos lá, o próximo caso, o preço ele veio aqui, fez uma movimentação de queda, tá? Não vou aqui marcar canais de correção e tudo mais, mas enfim. Então, ó, o preço ele veio aqui e deixou esse fundo, tá? Logo em seguida ele deixou um outro topo, um topo ascendente aos anteriores. E logo em seguida ele começou a fazer um outro fundo que ele acabou rompendo aquela linha de tendência, né? Então ele já buscou um fundo um pouco mais abaixo, tá? Quando ele faz isso, ele tende a romper aquela máxima anterior. Se ele conseguiu romper essa máxima anterior, nós tivemos outra confirmação de linha de tendência. Podemos puxar aqui, ó, do primeiro fundo ao segundo. Feito isso, nós estamos à espera de que o preço atinja um terceiro toque, tá? Atingindo o terceiro toque seria o nosso ponto de entrada para a operação de compra, beleza? Então, beleza, rompeu aqui o topo máximo, já confirmou a nossa linha de tendência. Com a volta no preço naquele terceiro toque, a gente pode executar uma operaçãozinha de compra. Bom, o preço ele veio, atingiu aquela região de compra da linha de tendência, a gente poderia executar essa ordem de compra. Perceba que aqui nós tivemos um canal definido de correção, que possivelmente acabou confluenciando com aquelas regiões, né? Ó, só observar dessa forma. Acabou confluenciando lá, então seria mais um ponto de confluência para você executar essa ordem, beleza? Depois o preço ele deu continuidade, rompendo aquele topo anterior. Então isso daqui foi uma continuidade na tendência de alta. Aí o preço ele veio, não deixou nenhum fundo interessante para que a gente possa marcar uma linha de tendência, tá? O preço ele só deixou essa linha de tendência aqui, ó, que eu não acho muito interessante para você executar operações de compra durante esse período, tá? Porque ele tende a romper contra. Isso daqui é um padrão que ele vai romper para queda, tá? Então eu não gosto de utilizar compras durante esse período, gosto de vender durante esse período aqui, beleza? E logo em seguida o preço ele começou a fazer uma lateralização. Bom, ele deixou esse primeiro topo, deixou o primeiro fundo, depois o segundo topo ele não conseguiu nem chegar perto do primeiro e também foi descendente, tá? Então isso daqui poderia ser uma reversão direta. Mas por que não reverteu? Porque esse fundo aqui ele acabou coincidindo com o primeiro, que isso daqui significa uma possível lateralização. Quando o preço ele voltou lá em cima, nós tivemos a confirmação da lateralização e o preço ele se manteve estagnado aqui por um certo período, tá? Então nossa lateralização estava aqui, ó. Esse período aqui inteiro, beleza? Até o momento que o preço ele vai, faz o movimento de impulsão aqui, corrige, porém ele não teve a confirmação da baixa, tá? Porque ele tinha que deixar pelo menos um fundo, um topo descendente anterior e romper aquele fundo para a gente ter a confirmação da queda. Então aqui nesse caso a gente não conseguiria marcar nenhuma linha de tendência de baixa, tá? Então vamos agora procurar uma linha de tendência de baixa para melhorar ali nossas análises, tá? No cenário de baixo a gente pode utilizar a mesma ideia, na qual teve aqui o primeiro topo, um primeiro fundo, o segundo topo descendente o anterior, e nós tivemos aqui uma confirmação da linha de tendência. Poderia marcar aqui, após o rompimento desse fundo, né, para ter a confirmação da baixa. Logo em seguida o preço ele deu um outro topo,
que serviu aqui como nível de outra linha de tendência, tá? Durante um cenário de tendência, você vai encontrar vários pontos de entrada dentro de uma linha de tendência por conta que os preços ele tem de fazer um novo movimento atual, seja mais fraco ou seja mais forte. Quando o preço ele começa a fazer topos descendentes um pouco mais baixos que os anteriores, não acompanhando a tendência, não acompanhando a linha de tendência principal, isso aqui pode fornecer novas linhas de tendência e você utilizar elas para você vender, tá? Então aqui foi o caso. Ele não conseguiu acompanhar esses topos com essa linha de tendência, ele criou um novo topo descendente ao anterior, e depois aqui ele possibilitou traçar mais uma nova linha de tendência, tá? Na qual ele rompeu tudo depois e buscou um novo topo lá. Com o rompimento desse fundo aqui, nós tivemos a confirmação daquela linha de tendência, na qual podemos marcar, ó, daqui até aqui. Você executaria uma operaçãozinha de venda lá quando o preço bater. Porque aqui já não é um cenário muito ideal para você executar operações, né? Por conta dessa movimentação aqui. Mas enfim. Aí o preço ele veio, deixou um topo, deixou o fundo, deixou o topo descendente o anterior ao rompimento desse fundo, você já pode vir marcar uma outra linha de tendência. Feito isso, você vai executar uma operaçãozinha no terceiro toque de venda acompanhando o movimento principal, tá? Aqui no caso você teria algumas confluências de resistência, né, ó. Você vê que você teve aqui uma confluência da resistência para você executar as ordens, beleza? O preço ele impulsionou lá esse candle aqui positivo, né, impulsionou na sua linha de tendência no terceiro toque, junto com uma confluência da linha de tendência e também da resistência, você pode executar essa sua operação de venda para a próxima vela, favorecendo uma operação vitoriosa. E o preço ele tende a dar impulsão novamente. Tá? Então as linhas de tendência elas são bem simples de você utilizar dentro do seu gráfico para você marcar. São bem simples, você só vai precisar de dois topos ou dois fundos para você marcar suas linhas de tendência, sempre acompanhando o movimento principal, tá? Bom, então eu espero que você tenha entendido aí a dica para vocês utilizarem a linha de tendência, tá? Então se você gostou, se inscreva no canal, dê o like para apoiar. Tamo junto, até mais, falou!